Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 44 do 7º ano. E o assunto da nossa aula é Novas Produções na Colônia, aula número 2. Para o desenvolvimento dessa aula, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: descrever as atividades complementares, criação de gado e produção de alimentos, e identificar como auxiliou no desenvolvimento da colônia. Antes de mais nada, já lembra aquilo que você tem que ter em mãos? Um soldado para ir na guerra tem que ter suas armas. Quais são elas? O seu livro didático, o caderno de história, assim como lápis, caneta e borracha. Para fazer as anotações das principais informações dessa aula, dúvidas que venham a aparecer para depois vocês buscarem essas respostas. E o livro didático já busca a página que trata sobre esse assunto. Se você já tem essas armas em mãos, vamos para a guerra do conhecimento. Sobre as produções complementares, na América Portuguesa, na aula de hoje, então, vamos estudar sobre a criação de gado e também a produção de alimentos. Primeiramente, é importante destacar que os primeiros bois e vacas que chegaram na colônia, eles vieram na década de 1530, assim como as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Inicialmente, esses bois, essas vacas, eram utilizados para transportar produtos, arar a terra e mover a moenda. Lembra lá do engenho de trapiche que precisava da força animal para movimentar, assim como transportar produtos e arar a terra. Algum tempo depois é que a carne passou a ser consumida, assim como o leite de vaca e seus derivados, como a questão do queijo. Lembrem-se que também a alimentação no início ali, principalmente dos escravos, ela era, aliás, escravizados, como eu já ensinei, ela era bastante restrita e não era rica em proteínas. Com o passar do tempo, criação de gado é que vai ser inserida aos poucos. No início, a criação de gado ela era concentrada mais no litoral, principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar. Já no século XVII é que ela foi indo mais para o interior da colônia, onde nas fazendas de gado e currais começaram a ser erguidas. Tá? As fazendas de gado, elas tinham vantagens em relação aos latifúndios açucareiros. Por quê? Porque elas necessitavam de um baixo capital para serem instaladas e ainda precisavam de pouca mão de obra. Lembre-se que os engenhos necessitavam de várias pessoas para trabalhar. Era quem plantava, colhia, aí tinha a questão de moer a cana, produzir o melado, depois colocar nas formas e entre outras inúmeras atividades dentro do latifúndio açucareiro. Já nas fazendas de gado não, deixava meio que eles nas pastagens e tinha poucos trabalhos a serem executados. Os principais núcleos de criação de gado se deram nas capitanias da Bahia e também de Pernambuco. No século XVII, o gado que era vindo da Bahia, ele seguiu as margens do rio São Francisco e em 1594 havia cerca de 50 currais. Mas em 1640, não muito tempo depois, tá, já eram mais de 2.000 currais. Então veja como isso ampliou muito, em pouco tempo relativamente. Essas expedições de ocupação às margens dos rios, por fazendas de gado, ficaram conhecidas como sertões de dentro. Na década de 1670, as fazendas de gado já haviam alcançado terras do atual estado do Piauí. O gado criado na capitania de Pernambuco foi conduzido em direção às terras que hoje pertencem aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará, como parte de uma corrente de ocupação chamada de Sertões de
fora. Então, os de dentro se dão pelas margens dos rios, né? E o sertão de fora, então, ele vai percorrer por outras regiões. Só para vocês mais ou menos entenderem. Depois podem voltar nessa questão. Com o tempo, viu-se que não era muito vantajoso criar gado. Por quê? Porque necessitava de uma grande área para pasto. E naquela época era mais lucrativo ter uma grande fazenda de cana-de-açúcar. E sem contar outro empecilho, é que havia um constante perigo desses animais invadirem as propriedades e destruírem as plantações da cana-de-açúcar. Então, no século XVII, a pecuária tornou-se uma atividade complementar praticada mais em áreas afastadas do litoral, medida que avançou para o interior e contribuiu também para expandir o território. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Por exemplo, aqui no sul surgiu o tropeirismo, atividade que vai se desenvolver principalmente com a mineração, que iremos estudar em próximas aulas, tá? E esse tropeirismo, essa criação de novas estradas, irá colaborar para o surgimento de várias cidades, inclusive aqui na região de São Bento do Sul. Mas isso iremos estudar com o passar das aulas. Sobre a produção de alimentos da época colonial. O interesse principal, então, da época era a fabricação da cana-de-açúcar. Por quê? Porque era algo muito lucrativo para quem produzia. Mas a coroa portuguesa, ela incentivava a produção de alimentos na colônia, até para manter todo esse povo aqui, né? Só que os proprietários rurais, eles resistiam muito a essa ideia de produzir alimento. Para que eu vou quebrar minha cabeça produzindo alimento se eu posso produzir cana-de-açúcar que vai gerar muito mais lucro, tá? Então essa era a ideia deles. Ah, mas alimento vem com carregamento, vem da Europa, enfim. Mas não se pensou a longo prazo. Vamos entender. Então os alimentos consumidos nas vilas e povoados, nesse período, eram oriundos principalmente de quintais, hortas e pomares locais. As áreas cultivadas e outras preparadas para o plantio, elas são exemplos de agricultura de subsistência. O que isso quer dizer? A produção era voltada para o consumo interno, para as pessoas se manter, não para vender, para exportar. Nesse sentido, hoje fala-se muito na agricultura familiar. Até boa parte do alimento que vocês comem lá na hora do recreio na sua escola é oriundo, vem dessa agricultura familiar. A dona Liliane já explicou isso numa outra aula, lembram? Nos quintais das casas criavam-se porcos, cabras, galinhas, patos, também verduras e legumes populares na metrópole, como agrião, couve-flor, alface e mostarda. Então isso daqui veio lá de Portugal, passou a ser plantado aqui. Mas tinham espécies nativas, como a abóbora, a batata doce, a chicória, o jiló e o cará, sem contar a mandioca, o milho. Pomares também tinham frutas do reino, frutas de Portugal, como a maçã e a pera, mas também se produzia frutas nativas, como caju, maracujá, até a própria manga, muito consumida pelos escravizados. À medida que os produtores plantavam mais cana, sobrava menos espaço para a produção de alimentos. O que isso vai acarretar? Se eu tenho pouco alimento, consequentemente o preço é mais alto. Isso vai gerar um problema crônico de desnutrição. Por quê? Porque os mais pobres não terão condições para comprar o alimento suficiente para sobreviver. Então, pequenos produtores assumem essa função de produzir alimentos. A maior parte ainda dos alimentos de subsistência tinha origem na
cultura indígena, como eu falei anteriormente, principalmente a mandioca e o milho. E os produtos de outros continentes, como arroz, banana, até a laranja, eram consumidos pelos colonos, estavam vindo aos poucos e aumentando a questão da diversidade de alimentos. Na próxima aula, nós voltaremos a falar sobre a produção açucareira, mas em relação à presença dos holandeses na colônia. De que maneira eles interferiram na produção do açúcar aqui da América Portuguesa, chegou a tal ponto que eles estavam ganhando mais dinheiro que os portugueses. Mas eu já estou dando muito spoiler. Vocês vão, já aproveita que está fresquinho esse assunto na sua cabeça e vai fazer a atividade. Atividade super fácil, que tem por objetivo revisar esse assunto, ver se realmente você conseguiu assimilar as principais informações, mas também alguns pontos, o objetivo é fixar informações que serão utilizadas em próximas aulas. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!